Olá, bom dia, tudo bem com você, meu querido, minha querida? Bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso projeto 626, o nosso encontro matinal nas manhãs de quarta-feira para tratarmos de assuntos de relevância, né? No nosso dia a dia, são questões cotidianas muito importantes para nos ajudar, não é? Na tomada de decisões, na escolha de caminhos, enfim, e é por isso que é muito importante estar aqui com você neste momento, tá bom? Se você quiser compartilhar esse vídeo agora durante a live ou depois da live, encaminhar para as pessoas, será de grande valia, porque eu acho que muita gente merece ouvir, merece estar conosco para se inteirar desses temas tão importantes que nós abordamos aqui nas manhãs de quarta-feira, tá bom? Cassiana, muito bom dia Jussara também, bom dia. Bem, o tema de hoje, vamos falar sobre autenticidade, não é? E eu quero começar, Camille, psicanalista, bom dia. Bem, eu quero começar a live de hoje com uma frase de Freud muito interessante. Ah, professora, você vai trazer uma polêmica já cedo? Não, não é polêmica, são verdades. Hoje queremos falar sobre verdade. A verdade não pode ser omitida. Eu não posso me calar, engolir, reprimir uma verdade para agradar o outro. Freud disse que nós fugimos da verdade, nós não queremos saber da verdade e optamos pela mentira, pela fantasia. Porque uma vez que nós temos ciência dessa verdade e trazemos para a consciência alguma verdade, nós temos então que agir, temos que enfrentar. Mas nós optamos pela mentira, optamos, como se diz hoje, pela narrativa, porque a narrativa deixa tudo mais brando, deixa tudo mais light, mas narrativas são mentiras, porque a verdade, o fato, é fato. Não tem retoques, não tem pintura, não tem distorção. Não há como distorcer, não é? A menos que seja intencional, aquilo que acontece. Psicicamente, Freud fala que nós fugimos da verdade. Qual verdade? Quais verdades? As nossas verdades. E aí ele vai trazer mecanismos de defesa, resistência, uma série de conceitos que ele traz para explicar tecnicamente o porquê que nós optamos por fugir da verdade. E se eu fujo da verdade, evidentemente opto pelas mentiras, opto pela fantasia e especialmente pela alienação, não é? Quando eu vou alienar-me a outro, a sujeitar-me a este outro, eu estou então dizendo claramente: não reúno condições para enfrentar a minha vida. Eu me acovardo diante de minhas verdades. Eu não consigo falar o que penso. Eu não consigo ser eu mesmo. Por isso, eu permito que você conduza a minha vida. O Lacan vai trazer essa questão da alienação quando ele fala em ídolos, não é? Esta idolatria. Desde a mitologia grega, se nós formos pensar nos grandes mitos, lá no Olimpo, no Zeus, Deus dos deuses, não é? Nós vamos entender então que precisamos então desta questão da idolatria, onde nós delegamos, entregamos as decisões de nossas vidas para outros, numa demonstração de fraqueza profunda de mim comigo mesmo. Então eu alieno a esta pessoa, a este mito. Jung vai falar de arquétipos e assim por diante. E como nós devemos então enfrentar essa questão da omissão da verdade para trazer a mentira como nossa realidade, ou esta narrativa como queira, ou esta o que está muito na moda hoje, não é? Primeiro, Valdirci, também muito bom, Valdir, né, Sidney, também Maria Henrique, Patrícia Cruz, também muito bom dia. Bom, então, evidentemente, nós temos que procurar sermos autênticos. A autenticidade. Eu trouxe um pequeno conceito de autenticidade, você pode encontrar inúmeros conceitos de autenticidade, mas uma delas é o seguinte: um dos muitos significados da palavra autenticidade é aquilo que é verdadeiro. Autenticidade, autêntico, verdadeiro. Esse produto é pirata ou é autêntico, ou é verdadeiro? O que você está dizendo é uma coisa autêntica ou é mentira ou é pirata, não é? Ou é uma narrativa, digamos assim.
A pessoa que age com verdade expressa os seus sentimentos e opiniões sem temer retaliações. Uau! Isso aqui é muito importante. Eu acho que é o ponto fundamental e a razão que explica, o motivo que explica a alienação. O não enfrentar a verdade, medo do julgamento, medo de retaliação. E por incrível que pareça, vivemos hoje, neste momento no Brasil, e em boa parte dos países antidemocráticos, o medo da retaliação, o medo de ser autêntico, o medo de falar a verdade. Ah, não pode, senão será preso, senão será perseguido, senão será isso, senão será aquilo. Então estamos perdendo a autenticidade. Ao perder a autenticidade, eu estou então aceitando a mentira. E Freud vai trazer isso lá em 1900 e bolinha. Nós fugimos da verdade porque ao enfrentá-la temos que agir, temos que nos posicionarmos diante dela. E ao fazer isso, eu preciso ser autêntico. Ao ser autêntico, eu devo assumir a responsabilidade por aquilo que eu falo, por aquilo que eu penso. Ao mesmo tempo que assumir a responsabilidade, eu não posso me curvar diante do outro, porque o outro não quer que eu seja autêntico. É um momento terrível que falamos de liberdades. A liberdade é essencial, não é? Quando vemos verdadeiras legiões de pessoas defendendo o indefensável, trazendo mentiras, flagrantes mentiras, distorções, como se aquilo fosse verdade, e nos calamos. O Lacan vai trazer também essa questão da idolatria, que é preciso então salvaguardar o eu, o indivíduo, não é? A individualidade, e não esta ação coletiva que vai premiar, que vai privilegiar a mentira, ou a narrativa, como queira, não é? Então, o fato é fato, a verdade é verdade. Freud diz que nós fugimos dela porque ao enfrentá-la nós teremos que agir, nos posicionarmos. E é desta ação, desta posição que nós fugimos por medo de retaliações. Uma pessoa autêntica, portanto, não possui segundas intenções e quando quer alguma coisa expressa a sua vontade para que não haja desentendimentos futuros. Por exemplo, eu gosto de água só se for gelada, tá bom? Pronto. A pessoa do meu lado sabe que eu gosto de água gelada e que eu não tomo água que não seja gelada. Fui autêntico, fui muito claro e é uma verdade que se perdura, que se perpetua. Portanto, isso é autenticidade. Não adianta eu fingir, eu aceitar, sucumbir ao meu ideal, sucumbir à minha verdade para simplesmente não magoar este outro. É importante, ficamos alienados pelo coletivo. Camille, você traz uma questão muito importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Obrigado pela participação, minha querida. E é verdade. Marcele, bom dia, também bem-vinda, tá bom? Bem, então, trazendo esta questão importante que é a autenticidade, quando temos que ser autênticos, então, para sermos nós mesmos? Qual é o desafio? Nosso desafio, o Freud fala que somos seres desejantes, seres desejosos, portanto somos faltantes. O Lacan vai trazer a angústia do vazio, que vazio é esse, essa eterna busca. E nós, pode ser que estejamos vazios por não estarmos falando a verdade, por não estarmos sendo autênticos, por não sermos nós mesmos, a eterna busca deste eu real, a eterna busca da minha libertação desta alienação coletiva, por exemplo. Então nós precisamos ser autênticos, trazer, falar sobre a verdade, sobre aquilo que me afeta, não é? Afetos da psicanálise. Se formos pegar aí alguns conceitos da comunicação não violenta, ser autêntico, falar do meu sentimento, falar da minha necessidade, se formos pegar o próprio conceito psicanalítico daquilo que nos afeta, então, se não falar a verdade me aprisiona, me afeta de alguma forma, preciso me libertar disso então, eu preciso falar sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu percebo, sobre aquilo que eu entendo como sendo a minha verdade, não é? Por exemplo, valores, crenças, ética, moral.
há uma distorção brutal destes valores hoje em dia, não é? Por exemplo, quais são os meus valores em relação a pessoas, em relação qual é o meu caráter em relação às minhas ações, meus comportamentos, na relação interpessoal, relação familiar, relação laboral, na relação com a sociedade. O que é que eu penso sobre ética, por exemplo? Ética é sair por aí pelado, balangando tudo para reivindicar alguma coisa. Isso para mim não é ética, isso não é reivindicação, isso é imoralidade, isso é falta de argumento, isso é uma coisa baixa, vil. Eu estou dizendo a minha verdade. Esta é minha percepção e não posso ser crucificado por isso. Se esta pessoa acha que agindo desta forma está impressionando, saindo aí por aí peladão, ou transando nas praças públicas, se ela acha que essa é a verdade dela, ótimo, eu acho que não. Então eu tenho que ser autêntico, eu não posso sucumbir à minha verdade só para engolir aquilo que querem me impor como sendo verdade. Perco minha autenticidade. Ao perder a autenticidade, eu vou reprimir. Ao reprimir esses afetos, reprimir esses desejos, ficar aqui entalado e não falar, evidentemente, eu estarei recalcando muitas questões, muitos sentimentos, muitas necessidades. E quando este conteúdo recalcado retornar, que é o retorno recalcado, sabemos, psicossintomas, neurose de conversão, e aí vem uma explosão como se um vulcão fosse, e eu fico entregue a estes próprios medos de não enfrentar a verdade, de não reconhecer a verdade, de não falar a minha verdade, não é? Então, moral, o conceito de moral, eu sinto que é uma imoralidade brutal pregar a sexualização precoce de nossas crianças, as relações entre os próprios familiares, esta questão bizarrice de ficar o sexo livre, como se animais fôssemos, quer dizer, animais selvagens, não é? Se bem que no reino animal, a fidelidade é uma característica muito, muito forte, não é? Na maioria das espécies. Então, nós temos que ser autênticos e falar o que pensamos sobre determinados assuntos. Eu não posso me calar porque querem me impor isso. Não posso me calar, eu tenho que falar. Quanto mais eu me calo, daí o Freud fala, nós fugimos da verdade porque não queremos enfrentá-la, não queremos agir, e por isso eu sucumbo a essas indecências que estamos vendo, nos calando. Aí, é claro, não há psicanalista, não é psicólogo, não é psiquiatra que consiga resolver, não é? Então eu estou abrindo mão do meu eu, da minha essência, do meu ser, do meu existir, porque eu estou fugindo da verdade. O Freud já traz isso lá atrás, não é? A autenticidade necessariamente deve ser externalizada para que tenha efeito interno como tal? Maria Henrique, boa pergunta. Se não adianta eu ser autêntico comigo mesmo. Eu tenho que me posicionar. Digamos que você fale assim, ó. Deixa eu ler a pergunta de novo. A autenticidade necessariamente deve ser externalizada ou falada ou colocada para fora para que tenha efeito interno como tal? Sim. Pelo seguinte, não adianta, vamos imaginar que estejamos aí numa festa, num churrasco, com os amigos. Eu vou pegar um exemplo muito simples para você entender, não é? Mas isso se aplica mais vastamente. Digamos que estamos ali e você não gosta de coraçãozinho de frango, por exemplo. O garçom está passando, todo mundo pegou, e aí chega para você, eu falo assim, Marique, pega esse coraçãozinho que está divino, mas você não gosta de coração de frango. Para não me desagradar, porque eu sou o seu chefe, eu que pago o teu salário, eu que estou pagando a conta ali, eu que estou recepcionando todo mundo, você, então, para não me desagradar, acaba. Põe 2 coraçõezinhos para mim. Que legal, que beleza. Você não foi autêntico. Então veja que você se deixou levar por alguma situação externa. E o fato de não ter sido autêntico, você reprime essa verdade. Acabou comendo um coraçãozinho que você não gosta, mas reprimiu este desejo. Então você não quis enfrentar a sua verdade. E aí que Freud vai falar, fugimos da verdade, porque a mentira é mais fácil, a ilusão é mais fácil, a narrativa é mais fácil, porque eu não preciso enfrentar esta verdade. Então, enfim, sim, eu preciso ser autêntico para que isso saia de mim. A minha verdade tem que fluir, eu tenho que deixar muito claro aquilo que eu penso
a respeito das coisas, inclusive do coraçãozinho de frango que você comeu apenas para não me desagradar, apenas para não desagradar seus colegas. Você então aceita uma mentira, você pactua, convive com uma mentira que não é a sua verdade interior, e aquilo vai te afetar, porque você vai ficar pensando depois: caramba, fui obrigado a comer aquele coraçãozinho de frango, puxa, mas eu não podia desagradar o Narciso e tal, e ficou aquele coraçãozinho na garganta que não vai, não volta, né? Não engole e também não vai digerir, fica aquela coisa te perturbando, que chamamos de conteúdo reprimido, da sua verdade reprimida, ou seja, você deixou que a mentira ocupasse o lugar da verdade. Espero ter respondido, Mário Henrique, se não, pode reformular a pergunta, tá bom? Hélio Sara, bom dia. Maria Aparecida, bom dia. Psidionel também. Rita Moura, bom dia. Bem, esta questão então de ser autêntico, de falar a verdade, ela se aplica em todas as situações. No âmbito familiar, no âmbito laboral, social, enfim, falar aquilo que eu penso. Lembrando que falar o que eu penso é ser autêntico, não significa ser agressivo, não significa maltratar as pessoas, não. Neste caso, trazido aí pelo Mário Henrique, ele poderia falar assim, ó, agradeço demais, eu prefiro uma carninha com alho, eu prefiro uma costelinha, o frango não me faz, eu não gosto de frango, de coraçãozinho de frango, tá bom? Eu prefiro essa carninha aqui, ó, com alho. Pronto, acabou, você falou a verdade, o mundo não ia cair e ninguém ia ficar zangado com você, porque você disse que não gosta de coraçãozinho de frango. Entende, Mário Henrique? Então essa autenticidade, sim, ela precisa ser externalizada para que eu me revista, para que a minha armadura, para que o meu exterior seja muito claro para as pessoas, não é? A autenticidade que podemos aqui estender para uma assertividade, não é? Lembrando que pessoas assertivas não são aquelas pessoas que acertam tudo, tá? São aquelas pessoas assertivas, convictas, não titubeiam, elas vão ter posicionamento, elas vão ter um comportamento assertivo, as pessoas já sabem, e não faça isso que Narcisão não gosta. Olha lá, o Narciso está chegando, olha, tá vendo? Ele bateu a porta, olha lá, o Narcisão, ele vai falar desse papel no chão aqui, tá bom? Ih, esse café que tem muito açúcar, o Narciso vai reclamar. Isso é assertividade, sou uma pessoa assertiva, porque eu sou autêntica. Então as pessoas já sabem. Isso é muito importante, meu querido e minha querida, sermos autênticos, sem sermos agressivos, apenas autênticos, apenas assertivos, para que as pessoas já saibam de antemão como é que eu vou reagir, se aquilo me agrada ou não me agrada. Eu não posso fugir da verdade, como disse papai Freud. Nós optamos por fugir da verdade, porque ao enfrentar eu tenho que agir, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu, e aí fugimos disso, porque optamos por sucumbir à alienação, sucumbir ao coletivo, sucumbir a questões imorais, às vezes antiéticas, que violam todos os princípios básicos da convivência social, não é? Por exemplo, no nas convicções pessoais que eu falei sobre valores, crenças e tal, ética, falar o que sente, daquilo que eu preciso, assumir a própria identidade, eu tenho que assumir minha identidade, eu tenho que deixar muito claro quem eu sou, não é? Se eu disser que eu sou um homem hétero, branco, professor, de ascendência europeia, da linhagem da minha mamãe portuguesa e de papai italiano, qual é a merda que eu estou falando? Nenhuma. Essa é a minha identidade. Tá bom, você vai dizer, eu sou negro, eu sou moreno porque a mamãe, ela é uma italiana que casou com um descendente afro e tal, e eu saí moreno. Ótimo, e daí? O que tem a ver com isso? Eu tenho que assumir quem eu sou, eu tenho que falar quem eu sou. E o fato de eu ser quem eu sou não pode ofender o outro, porque se esse outro se sentir ofendido por aquilo que eu sou, que nome damos a isso? Mas só vale do outro lado, então? Percebe que não queremos enfrentar a verdade? Nós fugimos desta verdade, porque ao fugirmos não precisamos enfrentá-la. Eu vou me alienar a esta coisa que estão chamando de narrativa. A narrativa é mais branda, ela é mais fácil, ela é uma mentira, ela é uma construção para suavizar, para não termos que enfrentar a verdade. Lembremos-nos de que Lacan fala isso em 45 já, o Freud vai trazer
Zimmermann traz, Bion traz, Ferenczi traz, o Nietzsche na filosofia traz muito disso. Então nós temos que entender que a liberdade não pode ter preço, não pode ser condicionada. Eu não posso ter medo de falar o que eu sinto ou de ser aquilo que eu sou, porque isso vai desagradar grupos. Entende? Eu não posso fazer isso. Não posso mudar a minha forma de falar, por exemplo, para agradar um outro, a um grupo que cria um dialeto, como todes, por exemplo. Lembremos-nos, se eu falar bom dia a todos, todos os presentes estão contemplados, que é um pronome neutro. Tanto faz, homem, mulher, independente da sexualidade. Se eu disser, ou da identificação, bom dia a todos, todos estão contemplados, porque todos contemplam todos os presentes. Eu não posso sucumbir a essa verdade, é gramática, é língua portuguesa, é o que eu penso, o pronome todos contempla todos. Pronto, qualquer outra coisa segrega e não inclui, porque o todos já inclui todos. É difícil de entender isso? Veja que eu estou falando a verdade. Se essa verdade te incomodar, você está fugindo dela. Porque é mais fácil aceitar a mentira. Porque lá eu não preciso enfrentar a mentira. Todos é um pronome que engloba todos os presentes. Sempre foi. E isso é gramática, é língua portuguesa. A Academia Brasileira de Letras acaba de rejeitar essa todes, TOD, arroba não sei o quê, MIGs. Isso é bobagem. Você precisa fazer um grupo que cria uma ilusão que acha que aí vai estar incluído, mas não é. O todos já inclui. Qualquer outra colocação exclui, segrega, separa e não inclui. O todos inclui a todo mundo. Estou sendo autêntico. Se isso te incomoda, a verdade está te incomodando. Você não quer enfrentá-la. Você percebe isso, meu querido, minha querida? Nós temos que dizer a verdade, temos que ser autênticos. E esta verdade não pode machucá-lo. Não pode ofendê-lo. Se isso acontecer, você está fugindo da verdade. A biologia é biologia, a ciência é ciência. Então nós temos que entender isso. O que eu penso, minha ideia, o meu desejo, não pode anular um fato, a verdade. Não pode. Senão eu vou estar aí doido, maluco, dizendo que está todo mundo contra mim, vou me vitimizar. Eu vou achar que está todo mundo contra mim, que não dá certo. Por quê? Porque eu fujo da verdade. A verdade é a verdade. Ponto final. Não podemos fugir dela. Não é? 1 mais 1, 2. Acabou. Este copo tem água. Ah, mas eu acho que é leite. Pode achar, fica aí, mas eu sou obrigado a dizer, meu querido, aqui não tem leite, aqui tem água. Ah, mas eu acho que é leite. Não, aqui é água. Ah, estou ofendido. Dane-se, aqui tem água. Pronto, estou sendo autêntico, estou falando a verdade. Quer fugir da verdade? Então, não está comigo esta questão. Agora, só para agradar eu falo, tá bom, então aqui tem leite, tal. E eu reprimo esta minha verdade? Deixo de ser autêntico? Para que esse conteúdo reprimido venha causar uma tensão psíquica e que eu venha recalcar e depois sofrer mais tarde com as conversões psicossomáticas, neuroses múltiplas? Não. Então preciso ser autêntico. O que eu estou trazendo é só a verdade. É só a verdade. Não é trocando uma letra que o preconceito e as injustiças deixarão de existir. Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ela é professora também, então ela sabe a agressão à gramática da língua portuguesa. Não pode. Isso é bobagem. A partir do momento que eu tenho atitudes que segregam, que dividem, que reduzem a pequenos grupos, eu estou segregando, eu não estou incluindo. É uma ilusão. É uma fuga da verdade, como propõe Freud. E se há, então, profissionais contemporâneos que pregam isso, que compactuam com isso, não estão falando de Freud a Lacan. Estão falando de uma outra ciência, de uma outra psicanálise, talvez selvagem, talvez que venha massagear o ego, mas não de exclusão e não de inclusão, não daquela tradicional, e não estou falando do ortodoxismo, não é isso que estou falando, no meu próprio livro eu falo da contemporaneidade,
Nós temos que compreender isso, da velocidade da informação, da internet e assim por diante. Nós abordamos tudo isso, mas a essência, não deve ser ignorada. O individual, o indivíduo, eu por mim, eu preciso entender quem sou e preciso falar o que eu penso, eu preciso externalizar, ser autêntico, sem que isso alguém tente me cercear por causa disso. Eu não estou cerceando quem fala todos, só estou dizendo que não cabe na língua portuguesa. Isso segrega, reduz. Eu sou diferente, então eu quero um tratamento especial só para mim. Eu quero que me chame só disso, eu quero que só isso. Pronome todos engloba todos, ponto final. Já um pronome na língua portuguesa que contempla todos os presentes. Portanto, quando você for fazer uma palestra, um curso, por exemplo, qualquer coisa, se estiver diante de um público, se você disser boa noite a todos, pronto. Você complementou homens, mulheres, homos, héteros, pan, trans, brancos, negros, ricos, pobres, todos, sem exceção, estão incluídos. Por isso a língua portuguesa é fantástica, é maravilhosa. Temos que conhecê-la também. Temos que conhecer um pouquinho da nossa língua portuguesa, não é? Só um pouquinho, pelo menos, para parar de falar asneira. Para parar de excluir as pessoas, não é? Então, valores religiosos. É incrível como hoje nós assistimos o ataque, a agressão a templos, a igrejas e assim por diante. Você tem sim o direito de defender a sua crença, seja ela qual for, seja evangélico, seja religiões afros, seja o catolicismo, seja, enfim, não importa qual religião, candomblé, espiritismo, não importa qual seja a sua religião, você tem o direito de defendê-la, você tem o direito de exercê-la, mas não tem o direito de vilipendiar, de destruir, de perseguir, de destruir templos e igrejas da outra religião. Não pode. E nós temos visto hoje atos deploráveis que não tem nada de manifestação ou de democracia ou de progressismo, a não ser crime e profanação, como, por exemplo, a intolerância, essas pessoas que enfiam crucifixo no rabo. Isso é transtorno. Isso não há manifestação, não há justificativa. Isso é crime. Viola a própria Constituição Federal que traz ao cidadão a liberdade ao culto. Não estou defendendo que religião está, estou defendendo a liberdade à crença. Você tem o direito, e deve, eu acredito, defender a sua crença, a sua religião. E deve professá-la. O direito de orar, de rezar, dos cerimoniais, dos rituais que você faz na sua religião. Isto é constitucional. Portanto, impedir isso é crime. Não é manifestação, não é democracia. É crime. Estou sendo autêntico. Se está na Constituição Federal a liberdade ao culto, ora, quem tenta impedir, quem invade igreja, seja de qualquer denotação, quem faz sexo no altar ou defeca no altar, quem interrompe missas, interrompe culto, está cometendo um crime. Não é liberdade de manifestação, é crime. Quem enfia crucifixo no rabo é crime. Por quê? Está violando, impedindo, violando a crença do outro. Isso é constitucional. Ou rasguemos a Constituição, como muitos estão fazendo. Aí viraria um país sem lei. É uma forma de desfocar, de desviar a atenção das pessoas para o que realmente tem importância e deveria ser trazido à discussão. Claro, Jussara, é a tal narrativa que eu falo para você, que é um clássico, de certa tendência aí mundial. É um clássico. Desviar o foco. E como as pessoas, como diz Freud, fogem da verdade, porque ao enfrentá-la eu tenho que agir, eu tenho que me posicionar, então eu opto pela mentira, pela fantasia, de fingir que está tudo bem, de fingir que está todo mundo contra mim. Então a questão de religião é um absurdo. Eu estou aqui condenando a profanação, estou condenando, estou sendo autêntico, estou sendo real, verdadeiro.
Estou chamando de criminosos aqueles que invadem igrejas, seja ela católica, não importa, que invade igreja e faz sexo, defeca no altar, que interrompe aquele culto, aquela missa. Estou chamando de criminoso, porque é crime. Está escrito na Constituição Federal. Está escrito lá, portanto, eu estou defendendo a verdade ilegal. Se você gosta de invadir templos e tal, está sendo criminoso, não está sendo autêntico, não, porque não há movimento, não há democracia para isso, não há progressismo para isso. Você está impedindo o outro, tentando impor a sua mentira, porque o outro está expressando a sua verdade. Psicótico? Sim, claro. Claro que é psicopatia. É isso. A não admissão da manifestação do outro. A querer impor para o outro uma narrativa, impor uma verdade que não existe, que me anula, que me cesseia. Dessa autenticidade que eu estou falando, que o Freud vai dizer: fugimos da verdade, porque não queremos enfrentá-la, que estamos ali como coitadinhos, alienados a estas ideologias macabras que vemos por aí. Muitas, muitas e muitas e muitas. Não estou me referindo a única especificamente, mas há muitas questões. Nós temos que nos indignarmos com fatos violentos. Como, por exemplo, Israel, o Hamas, da agora, que nós estamos vendo, né? Decapitar criancinhas. Você acha que em nome de fé, em nome de um movimento, em nome de liberdade, para reivindicar alguma coisa, justifica estuprar mulheres, violentá-las, estupro coletivo, assassiná-las, filmá-las, arrastá-las, expô-las como troféu, decapitar crianças, incendiando casas, matando idosos, velhinhos e velhinhas e crianças? Isso é liberdade? Isso é ser autêntico? Isso é lutar por uma causa? Não, isso é crime, isso é terrorismo. Isso não é. São psicopatas. Defender isso é defender o indefensável. É psicopatia. Precisamos nos posicionar. Eu me posiciono. Ah, Narciso, vai perder seguidores. Não, eu não perco, é livramento. Não tenho medo disso. Eu não vou deixar de ser autêntico, deixar de ser o mesmo. Deixar de ser um psicanalista para contribuir com o meu paciente, meu analisando, para que ele se encontre dentro da sua verdade. Não do que a sociedade tenta impor. Lacan vai chamar de alienação, de assujeitamento. Vamos ignorar, rasgar tudo que sabemos sobre psicanálise para contemplarmos questões ideológicas, questões coletivas? Não, não podemos fazer isso. Não estaria eu exercendo o papel realmente de psicanalista, ajudando meu paciente a encontrar a sua verdade do seu eu, a sua essência. Não é? Eu não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Ou, logo, logo estaremos criando aqui psicanálise para negros, para brancos, para homos, para hétero, para pan, para pobre, para rico, para baixo, para gordo, para tal. Para com isso. Isso é ridículo. Estaríamos então massageando o ego. É isso. Seria qualquer outro tipo de terapia, menos psicanálise. Menos psicanálise. Nós temos hoje algumas divisões essenciais. Psicanálise para adultos, eu posso me especializar em crianças, mas na linha unicotiana, cliniana, posso sim, claro. Eu posso me especializar em adultos ou em idosos e assim por diante. Mas a psicanálise é a psicanálise. Não tem essa de que é dirigido para certo grupo. Não existe isso. Existe o psiquiatra, que vai atender a certos grupos de pessoas, a certas psicopatias, não é? A certas tipo de psicose, esquizofrenia, border, tal, e assim por diante. Não é? Aí vai para o psiquiatra. Casos crônicos de ansiedade, depressão e assim por diante. Aí já existe a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Não é? Valores idealistas, por exemplo, né, seus ideais. Eu não posso deixar de defender meus ideais na vida, sejam eles quais forem.
apenas para não desagradar, apenas para não magoar este outro. Não posso fazer isso, porque eu estarei me anulando e fazendo parte, sendo mais um nesta massa manipulada, controlada. Eu não posso. Não é esse o papel da psicanálise. E não é para isso que eu vim, para me tornar mais um. Eu tenho que ser eu, autêntico. A autenticidade custa. Ser autêntico dói. Ser autêntico, você pode sofrer retaliações. Entendeu porque o Freud fala que nós fugimos da verdade? Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. O Freud vai dizer, fugimos da verdade, porque não queremos enfrentá-la. Isto é muito profundo, meu querido e minha querida. É muito profundo. Entendemos tudo isso como sendo psicanálise, ou nós deixemos de praticá-la e passemos então a dar um outro nome para aquele tipo de coisa que eu estou fazendo, me auto-intitulando psicólogo, psicanalista. Ok? Entendamos que nós, neste papel, neste lugar de psicanalista ou psicólogo, psiquiatra, nós temos que libertar o sujeito de suas mentiras, de suas fantasias, e não massagear o seu ego, e não mergulhá-lo ainda mais no gozo do seu transtorno. Isso é profundo. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte para você. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, para não distorcer, para não me taxar, mas eu preciso dizer. Digamos que eu comece aqui, estou latindo. Aí você vai dizer, o que foi, professor? Eu vou dizer, eu sou um cachorro. Você olha para mim, fica quieto, me respeita, porque eu sou o seu professor, não é? Eu faço, Aí eu vou dizer para você, eu sou um cachorro. Eu quero que você me respeite como um cachorro que me chame de cachorro. Olha, meu querido, minha querida, o que eu penso, eu posso até sair por aí latindo e abanando o rabinho. E fazendo com o meu rabinho o que eu quiser. Mas eu continuarei sendo um homem com TDI, transtorno dissociativo de identidade, que age como cachorro, que pensa que é cachorro. A verdade é, um homem que se vê como cachorro. Um homem que, ao se ver como cachorro, quer que todo mundo o reconheça como cachorro. Isso é transtorno dissociativo de identidade. Grande beijo para você, ótimo dia, tchau, tchau.